Fala pessoal, vamos aqui a uma análise especial do dólar, nesse pregão desta quarta-feira, dia 3 de julho, que está caindo aí na faixa de uns 2%. Falar mais a respeito do cenário desde o longo prazo até o curto prazo, dessa força que está acontecendo no dólar no decorrer desse ano, ou seja, o primeiro semestre foi mais forte ali para cima, movimento mais relevante de alta. E aí, qual a expectativa do dólar vir para cima dos R$ 6? Ou aqui olhando para a pontuação, acima dos 6.000 pontos, é o caminho mais provável. No curto prazo isso aconteceu, no médio para longo prazo, enfim. A minha ideia aqui é tentar passar a minha leitura em relação ao dólar e o que seria mais provável, o que a gente pode buscar em termos de operações, seja para longo prazo, seja por um prazo maior ou por um prazo menor, dentro do cenário que nós temos até o presente pregão, até do dia 3 de julho. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês o gráfico primeiro, o gráfico anual do dólar. Então dá para perceber pelo gráfico anual, essa cotação aqui do mini dólar sem o ajuste, tá? Então a gente tem aqui superação da máxima do ano passado e trazendo aqui um processo bom de valorização. Dá para perceber que aqui gerou um movimento muito relevante para cima, de 2011 em diante, ganhou bastante força para cima. Depois desse movimento muito forte para cima, entrou um processo mais lateral. Mas enquanto tiver essa superação de máxima do ano anterior, fica uma expectativa de poder dar continuidade ao movimento de subida, ou seja, de romper essa máxima, que é o que está acontecendo também aqui agora. Então, pegando aqui, essa máxima, a gente teve um processo aqui de correção, de queda, e superação dessa máxima, está ascendente. Então, a expectativa, falando de prazo mais longo, falando aí de alguns anos, ou seja, de ano que vem para frente, a expectativa ainda é de vir para cima dessa máxima, que foi de 5.977 pontos, ou seja, os 5,97. Então, bateu nesse patamar, fica essa expectativa de poder sim ter o dólar acima dos R$ 6, mas num prazo um pouco maior. Olhando aí para os próximos anos. Não necessariamente que já tem que vir para cima nesse ano que a gente vai falar. O que eu vou falar aqui? Desculpa, vou falar aqui nessa análise em prazos menores. Então, o cenário ainda é de alta, a sinalização é positiva para a moeda americana frente ao real estar acima aí no longo prazo, ou seja, nos próximos anos, acima dos R$ 6. O ponto aqui que dá para ficar atento é que já tem um tempo, olhando aqui para essa média exponencial de 10 períodos, já dá para ficar atento que ela até agora não foi testada. É comum ela ser testada depois de muito tempo sem ser testada. Então, depois de ter vários candles sem testar, existe uma chance de ser testado. Eu vou mostrar isso em um prazo menor, por exemplo, gráfico quadrimestral. Então, observe que ela sendo testada, bate nela, tendência de alta no gráfico quadrimestral, vem aqui para cima, testa a média, fica mais tempo aqui nela, chega até fechar abaixo dela e volta aqui para cima. Então, a gente tem um movimento de subida no gráfico quadrimestral, que significa dizer 84 pregões, 84 dias, cada mês ali na faixa de 21 pregões, 21 dias úteis. Então, a gente tem aqui um movimento de alta a favor da tendência. Então, a expectativa é de poder romper essa região aqui. Lembrando, cada candle desse aqui são quatro meses. A gente já está dentro de um candle que foi bem grande, está sendo bem grande de alta, que pode ter uma correção no decorrer dele. Ainda tem mais 53 dias pela frente por esse candle aqui. Então, ele está menos da metade, ou seja, tem bastante tempo para recorrer aqui, ou na verdade correr o tempo aqui, e um próximo candle ainda poderia vir aqui para romper essa máxima, e a gente já está falando então do final desse ano para o próximo ano, expectativa um pouco mais, como eu falei no gráfico anual, do próximo ano, não necessariamente já nesse ano. Estou descartando isso acontecer? Não, porque a tendência é de alta. Então, sinal de alta, não tem sinal de baixa por enquanto, vou olhar em prazos menores, se tiver sinal de baixa, eu comento se tem esse sinal de baixa para poder, reverter essa tendência atual de alta. Não tem, por enquanto, aqui olhando para o gráfico anual e quadrimestral, apontando para cima. Quem está posicionado em dólar, mantém posição dólar. Agora, e aí, eu estou de fora, Dalton, você acha que faz sentido eu comprar dólar aqui para um prazo mais longo? Aqui não seria o ponto mais interessante, porque está muito próximo da resistência. Ou seja, se eu fosse olhar para um gráfico, se fosse uma operação aqui de curto prazo, olhando para um gráfico diário, comprar aqui, ele pode até romper, mas se eu fosse colocar capital aqui, seria menos capital. Eu aguardaria uma correção em um prazo menor, para justamente fazer uma entrada um pouquinho, ou fazer pouco, botar pouco capital aqui para aumentar esse capital após uma correção e um sinal de alta em um prazo menor, como por exemplo o gráfico mensal.
Observando aqui o gráfico mensal, o que me chama a atenção, que aumenta essa chance de ter uma correção por conta da chegada nessa zona de resistência, ela está dentro de um viés de alta aqui no gráfico mensal, é esse período aqui, ó. Daqui para cá, uma janela de baixa, então atingiu a mínima aqui, essa é a janela de baixa, e abriu uma janela de alta. Quando fala janela, é de tempo, janela de tempo. Se eu olhar para essa janela de tempo aqui, já está maior do que essa que foi de baixo. Olhando também para o movimento que chegou até aqui, o movimento de baixa foi esse. Esse aqui, ó, o último movimento de baixa foi esse. A máxima dele está aqui, não foi superada ainda. Então, essa janela de alta que começou aqui em azul, ela já tem um tempo maior do que foi toda essa janela aqui em vermelho, todo esse período aqui, desde a máxima até aqui, e não conseguiu ainda romper essa região. Significa dizer que ó, a gente teve aqui, daqui para cá, 23 meses, e daqui para cá a gente tem 27 meses. Mais tempo para subir do que foi para cair. Então, por mais que a gente tenha ganho força aqui para cima, ainda, como essa região tem muitos topos pela frente, aumenta a probabilidade de ter algum processo de correção no curto a médio prazo. Pode ainda vir um pouquinho mais para cima. O que ainda, além dessa descrição técnica que eu acabei de falar aqui, olhando para a questão de movimentos, de tempo, de zigue-zagues aqui do preço, de força de movimentos, comparado ali o quanto andou para cima em um determinado tempo e o quanto andou para baixo, a gente tem aqui, eu tenho aqui um indicador que eu desenvolvi, que foi o afastamento do preço para a média ponderado pela volatilidade. Então, significa dizer o que aqui? Eu vou até fazer um ajuste aqui, que aqui está a média móvel exponencial de 13 períodos no indicador, deixa eu só confirmar aqui. Parâmetros, 10, volatilidade 10, não está certo aqui. Isso, está certo. Então, aqui, nesse indicador, a gente pode ver aqui que quando o preço fica superior ali, mais ou menos uns 2 vezes a volatilidade, fica igual ou superior à volatilidade 2 vezes, vou até dar um zoom menor aqui, pegar todo o período, tá? Olha o gráfico mensal aqui, todo o período, e o dólar chegou nesse movimento de subida aqui nesse pico. Olhando para seu histórico, dá para perceber o que nesse histórico? Histórico de 2005 para cá, a gente está falando de quase 20 anos de histórico. Quantas vezes o dólar chegou nesse nível aqui? Eu posso, além desse aqui, chegou aqui uma vez aqui, ultrapassou, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aqui eu posso dizer que também computar aqui, ó, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes e 8 vezes em 20 anos. Ou seja, não acontece com frequência esse tipo de movimento mais, que a gente fala mais esticado, ou para cima ou para baixo. Isso aqui pode significar que o dólar ficou esticado aqui para baixo, ó, esse momento aqui, o dólar ficando esticado mais para baixo, aumentando a probabilidade de ter um movimento aí de subida, que foi o que aconteceu. Aqui, ó, o movimento ficou mais esticado para cima, aumentou a probabilidade de acontecer um movimento para baixo. Então, isso aconteceu em diversos momentos. Ó, aqui, ó, o movimento maior para cima se afastou mais ali da média, um movimento ali mais ou menos de uns 6 meses, igual que está acontecendo agora, e vai lá se aproximar novamente da média. E, enfim, dando sequência, tá para ver aqui que aqui se afastou, lateralizou, corrigiu no tempo aqui 3 meses de lado e depois subiu um pouco mais. Se afastou de novo e aí veio a correção. Se afastou de novo aqui, ó. E aí veio a correção na sequência, buscando ali a média. Então é o que tende a acontecer, ou seja, quando você tem isso, o que a gente tira dessa informação? É o seguinte: se eu vou comprar aqui nesse ponto, quando se ele tiver sobrecomprado, como está aqui mostrando, se eu for comprar aqui nesse momento, eu vou entrar com menos capital, porque a relação risco-retorno é menor, ou seja, a chance de ter algo mais explosivo, de ter uma melhor rentabilidade para cima, é menor. Reduz essa expectativa de ter algo maior para cima. Então, tem que botar menos capital. Ou, se eu tiver posicionado, eu não quero continuar com o dólar, vou ter que fazer alguma proteção, ou vou tentar arriscar, se eu for operar contra a tendência, eu posso arriscar contra, buscar uma venda, tentando pegar um movimento de correção aqui na moeda americana, seja um movimento lateral, de alguns meses, como já aconteceu e depois continuou subindo, ou um movimento de baixa. Para aí sim, esse movimento de baixa ou lateral fortalece a possibilidade aí sim a buscar uma compra com capital um pouco maior na moeda americana, falando de médio para longo prazo, olhando aqui o gráfico mensal. Então esse é um dado importante, de 20 anos, 8 vezes chegou nesse nível de afastamento, e são poucas as vezes que a gente vê aqui, por exemplo, ó, 6 meses consecutivos, deixa eu tirar dessa, 6 meses consecutivos de alta.
olhando aqui para o histórico, são poucas as vezes. Esse movimento que foram 7 meses consecutivos de alta. 7 meses. Aí gerou a correção de 3, subiu mais 3, e aí veio o processo de correção um pouco maior da moeda americana. Aqui foi um movimento mais relevante de subida, de 4 meses consecutivos. Então, observa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, gerou uma queda, teve mais um e depois um movimento para baixo. Então, o que eu quero dizer é, resumindo, no final das contas, aqui ainda pode ter algo mais para cima? Sim, só que tende a não ser algo tão relevante para cima antes de acontecer alguma correção. Antes de acontecer alguma correção aqui, ó, por exemplo, 3 meses de correção, aí teve algo um pouco mais relevante para cima. Quando só tem um candle, por exemplo, aconteceu esse mês sem um candle de baixo, já vai ter algo muito relevante para cima? É menos provável, não é impossível, mas é menos provável dentro do histórico que eu acabei de mostrar aqui, dessas 8 ocasiões que isso aqui, esse cenário se repetiu. E esse cenário está se repetindo com o dólar batendo numa zona de resistência, que ele pode ainda evoluir, zona de resistência em 5.665, depois 5.709 e 5.763 são os principais pontos, na minha opinião, e válidos ainda em termos de resistência até o fechamento desse mês de julho. Enfim, eu gastei um tempo maior aqui nessa análise na parte do gráfico mensal para ficar um pouco mais evidente os dados aqui que eu levantei para compartilhar com vocês. Né? Lembrando, se foi útil de alguma forma, se está sendo útil, deixa um like, um joinha aqui. Falando do gráfico semanal, no gráfico semanal a gente pode ver aqui que o ativo está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, sem sinal ainda de reversão, apenas com indício de poder corrigir esse movimento de subida. Se a gente olhar aqui também para o semanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de alta e chegada em zona de resistência importante, também favorece ter algum processo aí de correção. Aqui também chegou num nível elevado ali de afastamento após o fechamento da semana passada, afastamento da média. Olha outro nível que ficou afastado da média aqui, ó. Mais um aqui afastado da média, ficou até pintado aqui o candle vermelho, sobrevenda e aqui sobrecompra. Aumenta a chance de poder voltar a buscar a média, aqui também aumenta a chance de poder voltar a buscar a média. É isso que vai acontecer? Certeza que isso vai acontecer? Não. Mas a gente já tem a informação principal que é, eu tenho um risco um pouco maior, uma relação risco-retorno pior se eu comprar o dólar aqui nesse ponto. Se eu quiser arriscar contra a tendência, essa é uma região mais interessante de se arriscar contra a tendência. Tem algum sinal que apoia fazer aqui, buscar algum tipo de venda, mesmo seja contra a tendência, sabendo que tem um risco um pouco maior e por esse motivo, tendo mais variáveis para poder tomar esse risco, seria justamente o sinal do pregão de hoje do gráfico diário, que perdeu a mínima do pregão anterior. Enfim, é uma das alternativas. E aí, se fosse botar, eu quero botar um stop um pouquinho mais afastado, aí seria acima dos 5.763, que é uma próxima região de resistência. 709 é uma região de resistência que ontem bateu em 717, mas fechou abaixo de 709. Pode também trabalhar com stop mais curto aqui acima dessa máxima. É uma alternativa, tentando pegar um movimento de correção. A tendência de alta, primeiro, do gráfico semanal, de médio prazo para ela ser revertida, ela teria que voltar aqui, quebrar essa estrutura de alta, voltar lá para a faixa dos abaixo de 5,057. A gente está falando aqui do dólar ter que cair na faixa dos 9,6%. É menos provável, na minha opinião. Tá? É menos provável, mas não é impossível. Agora, do gráfico diário, é possível reverter essa tendência de alta? É se perder os 5.378. 5.378, perdeu essa região aqui, essa mínima. Se fizer isso aqui, anula a tendência de alta de curto prazo, continua dentro da tendência de alta. Para buscar compra, então, no dólar, só se tiver uma correção maior aqui no tempo ou no preço do gráfico diário, ou mais próximo aqui dessa zona de suporte, para buscar uma compra de fundo ascendente, ou ficou mais tempo aqui de forma lateral para tentar pegar um movimento ainda para a faixa lá dos 763 ou um pouco mais acima. Mas o fato é, para curto prazo ficou mais arriscado para compra, apesar do risco maior para venda, já tem variáveis apoiando essa possibilidade de venda, e para longo prazo, entrar aqui menos capital, tentando pegar um movimento, esperar uma correção um pouquinho maior para tentar alocar um pouco mais na moeda americana, porque dentro do contexto de prazo mais longo, gráfico quadrimestral e gráfico também anual, a gente está dentro de um contexto mais positivo que tende a vir para cima da região dos 6 mil pontos, dos R$6, isto é, olhando um pouco mais lá para 2025. Isso é uma expectativa que nós, com os dados que nós temos hoje. É lógico que no decorrer desse semestre que a gente iniciou agora em julho, vamos avaliar para verificar se houve alguma mudança dessa característica positiva. O único ponto favorável que poderia falar assim, de trazer algum processo de reversão
dessa expectativa de romper os 6 mil pontos seria realmente depois desse período aqui, ó, depois desse período aqui de 27 meses, o dólar iniciar muito forte o movimento aqui para baixo para afastar um pouco essa expectativa de poder vir romper os 6 mil pontos no decorrer ou no final desse semestre ou mais para o próximo ano, 2025. É isso, essa é a minha análise aí sobre o dólar. Espero ter ajudado de alguma forma. Deixe um like, deixe um joinha aqui nessa análise. Agradeço demais. Compartilhe se você acredita que ela pode ser útil para outra pessoa também que acompanha aí a moeda americana frente ao real. Um grande abraço.